This is the moment. Paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aí talvez, irmãos, talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha uma dúvida. E diga assim, irmão, mas com relação ao meu relacionamento, né? Uma pessoa que eu pretendo construir uma família, como é que fica, irmão? Qual é o perfil dessa pessoa que eu tenho que arrumar, né? Que eu tenho que ali casar, né? Porque casar é o certo, irmãos. Ir no cartório lá, fazer o casamento, né, queridos? Isso aí é de acordo com a palavra de Deus. A gente tem como, por exemplo, a própria Ruth, né? Que casou com Boaz. E foi ali, tinha testemunhas, foi algo documentado, entende, queridos? Então, tudo com ordem, tudo ali feito, né, dentro ali dos padrões da lei, é de acordo com a vontade do Senhor. E aí depois de casar, irmãos, faça uma festa, reúna a família, reúna ali os amigos, dê uma festa no casamento ali, você vai consagrar, apresentar a aliança ao Senhor, pedir para que Ele abençoe, orar pelo seu relacionamento, pelo relacionamento do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo, enfim. Amém, queridos? Então assim, só uma deixa que eu peguei para falar a respeito do casamento, né? Digamos assim, da cerimônia do casamento, né? Mas enfim, irmãos, mas vamos lá, vamos voltar aqui à questão do vídeo, que eu sei que você quer saber com relação ao perfil da pessoa que você vai se relacionar. Aí talvez você pergunte, mas aí, meu irmão, como é que fica? Eu tenho que arrumar uma pessoa que frequenta a instituição? Como é que é, irmãos? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, queridos, tanto meu irmão como minha irmã. A pessoa que você tem que se relacionar, no mínimo, irmãos, olha só, se ela crê em Deus e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, já está abençoado. Por quê? Porque aí ela já está aberta para ouvir a palavra de Deus quando você estiver lá, né, com ela lá em casa, né, se estiver no seu momento ali de devoção, lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor hoje, como por exemplo eu costumo ouvir muito aqui em casa, eu coloco no aplicativo, na parte de áudio, fico fazendo as coisas ouvindo a palavra do Senhor. Então essa pessoa, irmãos, que você casou, né, ela, pelo fato de crer que a Bíblia já é a palavra de Deus, ela já vai estar aberta, já é um bom começo, irmãos. Já vai estar aberta para ouvir a palavra de Deus, para ouvir quando você abrir a Bíblia e pregar para ela, ensinar para ela, ainda que ela não tenha assim esse envolvimento, mas ela vai aprender a ter por tua causa, porque a Bíblia diz que o esposo, e aí no caso também diria a esposa, é santificada no Senhor pela comunhão do servo dele. Entende, queridos? Então, por você ser uma pessoa que você crê na Bíblia, você lê, você pratica, você segue, você tem uma vida com Deus ativa, você ora, você lê a palavra, essa pessoa vai ver teu comportamento e ela vai também ser contaminada, contagiada por isso. Ela vai passar também a ter esse estilo de vida, irmãos. Imagina, ela sempre ouvindo você falar da palavra, aquilo vai entrando, porque quem converte, é a palavra, não é o homem, é o Espírito Santo. Então não se preocupa em querer converter ninguém, até porque não é nós que fazemos isso, se não for Deus. Para entrar e convencer, irmãos, da palavra dele. Mas ela vai estar ouvindo você falar. Quando você colocar, por exemplo, no aplicativo de áudio da Bíblia, vai estar ouvindo. Nos momentos de comunhão que você estiver ali, lendo. Vocês estão juntos na mesma casa. Ela vai sentar no mesmo sofá, vai estar no mesmo ambiente, ela vai te ouvir, porque ela já está aberta. Então essa pessoa, se ela crê em Deus, crê na Bíblia, irmãos, já está com as portas abertas para ouvir a palavra de Deus. Aí então você fala, irmão, mas e se ele ou ela frequentar uma instituição? Irmãos, assim, o que acontece? Uma coisa você não pode, irmãos, uma coisa você tem que ter ciência. Irmãos, você nunca pode largar a Bíblia. O problema é que é o seguinte, se ele ou ela frequenta uma instituição, você vai estar frequentando lá, você vai lá, mas tudo bem. Mas e aí, irmãos, quando fala de coisas na instituição que
está em desacordo com a palavra de Deus, ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus, que a gente sabe que tem. Como, por exemplo, eles ensinam muito na sua grande maioria sobre dízimo. Outras teologias que eles formularam que está em desacordo com a palavra de Deus. Entende, queridos? Eu vou dar exemplos aqui. Por exemplo, se ele frequentar ou ela frequentar uma instituição histórica, né? Como, por exemplo, a presbiteriana ou a batista, né? Onde, eu não vou nem dizer a batista, mas, por exemplo, um exemplo a presbiteriana, onde eles acreditam na doutrina da predestinação. E são enfáticos na predestinação, defende com unhas e dentes que Deus criou uns para ir para o céu e outros Deus criou para ir para o inferno. Isso é totalmente antibíblico, irmãos. Antibíblico. Mas aí, essa pessoa frequenta lá. Você vai começar a frequentar lá sabendo que pela Bíblia, Deus sim, ele está por trás, ele tem um domínio sobre tudo, mas ele dá o livre-arbítrio. Então você não vai concordar com isso, que Deus criou uns para mandar para o inferno. Não. Você pela Bíblia sabe que Deus, ele nos dá o direito de escolher, irmãos. Mas aí você vai estar indo ouvindo lá isso aí. Entende, irmãos? É complicado, queridos. É complicado. E se você não quiser, ele vai sozinho ou ela vai sozinha. Entende, irmãos? Você até pode ir, mas você vai ficar lá ouvindo isso, e quando você quiser, por exemplo, questionar lá na instituição, ou um exemplo por exemplo, com relação, se de repente ele frequenta a instituição que ensina sobre dízimo, quando você questionar o líder lá da instituição que ele frequenta sobre dízimo, eles vão aceitar? Não vão, mas aí, você vai ficar no lugar que você vai estar arrumando, né, confusão, discussão? Não vai, irmão. Ninguém frequenta o lugar para ficar brigando, irmãos. Ninguém. Pelo contrário, a gente tem que respeitar o outro, né? Ainda que não esteja de acordo com aquilo a que a gente acredita, que está revelado aqui na palavra de Deus, mas você não vai ficar andando nos lugares brigando, arrumando briga, confusão. Entende, queridos? Eu mesmo não vou para as instituições ficar arrumando briga, confusão, não. Já frequentei instituições religiosas, placas de denominações, de templos de pedra. Hoje não frequento mais. Por quê? Porque também eu vou ficar lá brigando? Não vou, irmãos. A partir do momento que eu vejo que eu vi que não está de acordo com a palavra de Deus, eu saí e fiquei só com a Bíblia. Então assim, irmão, o que eu conselho para você, meu irmão, minha irmã, nesse caso? Irmão, eu arrumei uma pessoa que vai numa instituição, e aí, você vai estar indo lá. Uma coisa eu sei, você não pode largar a Bíblia, né? Você não pode largar o ensinamento que está aqui na palavra de Deus, e não se submeter a ensinamentos que a Bíblia não ensina, a Bíblia não incentiva, que já é errado perante a palavra de Deus, como por exemplo a prática desse dízimo adaptado em dinheiro que o sistema na sua grande maioria ensina hoje. E não só isso, como outras linhas teológicas, como o exemplo que eu dei aqui da predestinação, que é uma aberração, irmãos. Entendeu? E tantas outras, queridos, tantas outras. Como por exemplo tem instituições aí, eu diria as de ordem pentecostal, as pentecostais, que foca muito nessa coisa da língua estranha. Mas aí, irmãos, você vai para a Bíblia, língua estranha, a Bíblia, lá em Pentecostes, a Bíblia fala que os discípulos falaram em outras línguas, né? Em outros idiomas, e não línguas realmente estranhas, sem sentido, desconexa, como se ensina no movimento pentecostal. Mas aí você vai questionar, você vai ficar ali questionando, arrumando briga, eles vão mudar por tua causa. Então assim, irmãos, a pessoa frequenta, a não ser que ele vá sozinho, você fica em casa lendo a Bíblia. Não sei, é meio estranho, né, irmãos? Assim, eu diria que é menos mal que pelo menos eles creem em Jesus, creem na palavra de Deus. O problema é seguir ali, sabe, irmãos, de forma ali rígida esses ensinamentos que não tem base bíblica. E aí você vai ter que conviver com isso. Então assim, o bom seria você tá com uma pessoa que no mínimo, pelo menos ela crê na Bíblia, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e aí em casa você, como frequenta a Bíblia, você segue a palavra, você tem comunhão com a Bíblia, e querendo ou não, irmãos, essa pessoa vai estar sempre ouvindo você falar, e Deus vai agir no meio de vocês. E quem vai formular a opinião na mente do teu cônjuge, né?
teu futuro esposo ou esposa, né? Vai ser a própria palavra de Deus, não doutrinas que o homem formulou lá de uma instituição, do sistema religioso. Entende, irmãos? Então, assim, uma coisa eu sei, você nunca pode deixar a palavra do Senhor, isso nunca. Deixar de frequentar a Bíblia, ler a palavra e ter a tua comunhão com Deus. E que Deus abençoe, que Ele coloque uma pessoa no teu caminho que pense como você, que tem essa visão de que o mais importante é a Bíblia, a palavra de Deus, é Jesus. Pronto, ponto e acabou. E que ele entenda que instituição religiosa, templos de pedra, isso hoje, irmãos, já não tem nada mais a ver com o plano de salvação de Deus, onde diz que nós somos o templo de Deus e Jesus faz morada na gente, não mais em templos de pedra, como a própria palavra de Deus ela nos ensina. Entende, queridos? Então, assim, é importante, meu irmão, minha irmã, que eu sei que você segue a palavra, segue a Bíblia, você frequenta e vai para a Bíblia. Peça ao Senhor, ore ao Senhor para Ele colocar uma pessoa, né, no seu caminho, que creia nele, sobretudo na palavra dele, né, e que venha a te complementar, né, vocês dois venham caminhar junto e você se sinta à vontade com essa pessoa para se deixar ser usada ali por Deus no seu dia a dia, né, dentro do que Deus quer para você, de que realmente crer somente na palavra do Senhor, crer na palavra dele. Amém, queridos? Então, assim, irmãos, ore ao Senhor e Ele vai preparar uma pessoa que vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade, onde vocês vão construir uma família em paz, sem viver em conflito, em contendas, justamente por causa de ensinamentos contrários à palavra de Deus, onde você vai ter paz no seu lar, junto com essa pessoa e caminhando junto, na direção, sempre, irmãos, sempre aqui, focando na Bíblia, tão e somente na Bíblia, na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, essa orientação que eu dou, né? Esse aí é a direção que o Senhor me dá de acordo com a palavra dele, que se a pessoa que você pretende se relacionar, construir família, no mínimo ela crê em Deus, crê em Jesus e na Bíblia, pronto, irmãos, já é um caminho, as portas já estão abertas para que quando vocês casarem lá no civil, fizer, né, todo o processo legal dentro da lei, porque a lei é do Senhor, tudo que é organizado é do Senhor, e aí com certeza você vai ter uma família abençoada, uma família feliz, onde vocês juntos vão no lar de vocês, sentar, ler a palavra de Deus, né? Vão crer no Senhor, e é o Senhor que vai abençoar, vai reger e vai guiar vocês na vontade dele, consequentemente seus filhos e a sua geração. Amém, queridos? Então espero que você tenha entendido, né, essa visão com relação a relacionamento conjugal, né, a construção de família, que seja pautado sim, não num sistema religioso criado pelo homem, não, irmãos, com suas várias conceitos e doutrinações que o sistema criou, que na maioria dos seus casos são antibíblicas, mas que o relacionamento de vocês sejam pautados sim na Bíblia, na palavra de Deus, como uma direção, a bússola de Deus para as suas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor tenha aberto o teu entendimento, te dado compreensão. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.